Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é Deus nunca te abandona, confiança inabalável em suas promessas. Queridos, eu quero começar esse devocional de hoje com uma pergunta bem profunda. Então presta atenção aqui. Você já passou por algum momento tão difícil em sua vida e por um instante sentiu como se você estivesse completamente sozinho? Já se perguntou onde estava Deus em meio à dor, ao sofrimento, à incerteza, à traição, ao roubo, ao luto? Você já se perguntou? Eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado em algum momento. E eu sei que essa pergunta, queridos, ela pode ser um tanto quanto desconfortável. Mas é justamente nesses momentos que mais precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. E hoje, nesse devocional, queridos, nós vamos explorar uma promessa de Deus que pode transformar a nossa perspectiva. Na verdade, Deus, ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. E é isso mesmo que você está ouvindo. Não importa a situação, Deus está conosco, Deus está ao seu lado, cumprindo as suas promessas de fidelidade e amor para com a nossa vida. Então, se você já se sentiu sozinho, perdido, abandonado, né? Eu te convido a refletir sobre a fidelidade de Deus ao longo desse devocional. Tá bom? Então, quero que você medite junto comigo e eu já quero trazer para você o nosso texto base para que nós possamos meditar profundamente nessa promessa tão importante para mim e para você. Então, nosso texto base de hoje está lá em Josué, capítulo 1, verso 5. Amém? E antes de eu ler, queridos, antes de eu ler esse texto, claro que eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar um like pra gente aí, comentar, compartilhar pelo menos com 3 pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas que já se sentiram sozinhas ou que estão se sentindo sozinhas, abandonadas e que precisam ouvir o que Deus tem para elas. Então manda para elas, compartilha essa mensagem com elas agora, tá bom? Então vamos lá? Josué capítulo 1, verso 5 diz assim: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei e nem o abandonarei. Vou repetir aqui, hein? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Amém? Esse versículo, queridos, ele traz uma promessa muito poderosa, talvez uma das mais poderosas que podemos encontrar na palavra de Deus. Olha que nós temos muitas promessas de Deus a nosso respeito. Mas esse texto, especificamente Josué 1:5, ela traz uma promessa poderosa, porque ela garante para nós que Deus nunca irá nos deixar, nunca irá nos abandonar. Josué, queridos, ele era um grande líder do povo de Israel.
E ele recebeu essa promessa diretamente de Deus. Deus falando com ele tete a tete ali, falou isso para ele. E a confiança que ele precisava para conduzir o povo de Israel à terra prometida não vinha de sua própria força, mas da certeza de que Deus estaria com ele. Até porque, queridos, conduzir o povo de Israel não era algo fácil, porque o povo era muito murmurador. Pensa num povo reclamão. Era o povo de Israel. E Moisés, queridos, Moisés simplesmente sofreu na mão desse povo, porque esse povo vivia reclamando e Deus vivia ajudando, aconselhando Moisés a poder passar por tudo isso. Então, o que Deus fala para Josué depois que Moisés morre? Ó, assim como eu fui com Moisés, nunca deixei, nunca abandonei, sempre estive com ele, ajudando, fortalecendo, eu vou ser assim com você também. Então, isso foi algo muito bom para Josué, porque conduzir o povo não era algo fácil. E é importante, queridos, nós notarmos a intensidade dessa promessa. Porque a intensidade dessa promessa diz: não te deixarei, nem te desampararei. Deus, em sua grandiosa soberania, infinita soberania, ele faz essa declaração com a certeza absoluta de sua presença contínua ao nosso lado. Ela não é uma presença circunstancial, só quando eu precisar, quando eu estiver doente, quando eu estiver triste, abatido, em luto. Não. Essa presença, ela é algo contínua na vida de um cristão. Então vamos fazer uma pausa e vamos refletir em algo aqui agora. Até porque devocional é isso, né? É nós refletirmos mesmo. Quando você sente que está sozinho, você se lembra dessa promessa? Você se lembra que Deus disse ali, ó, nunca o deixarei nem o abandonarei? A grande maioria vai dizer assim, pastor, no momento que eu estou me sentindo sozinho, eu não lembro de nada. E você não está sozinho, muitas pessoas são assim, queridos. Mas algo tem que ficar gravado poderosamente, gravado no nosso coração, na nossa mente, de que Deus não apenas Deus não só promete a sua presença, mas Deus também promete a sua assistência em tudo aquilo que nós vamos fazer. Presença e assistência, duas coisas diferentes e que é muito importante para a nossa vida. Você imagina se você soubesse, diante daquelas situações que você passou, de que Deus estava presente e de que Deus estava te dando essa assistência, você não teria sofrido tanto. Você teria sido consolado melhor, você teria vivido melhor, você teria enfrentado melhor aquelas situações. Então você pode confiar, queridos, porque essa é uma realidade, é uma verdade bíblica. Uma das maiores e melhores promessas que um cristão pode ter. Presença e assistência. Então já aproveita lá nas mensagens do vídeo, escreve lá assim, Senhor, eu te agradeço pela sua presença e pela sua assistência. Já escreve lá na mensagem do vídeo. Agradece a Deus. Muitas vezes a gente só pede. Então vamos agradecer. Vamos lá na mensagem do vídeo. Vamos exercitar isso. E vamos escrever lá. Senhor meu Deus, eu agradeço pela sua presença e pela sua assistência em tudo na minha vida. Amém? Já fez isso? Escreveu lá? Já comentou? Ótimo. Agora vamos dar continuidade. Vamos expandir aí com alguns outros versos complementares que vão nos fornecer explicações detalhadas, fortalecendo a nossa confiança em Deus. Amém? O segundo texto é um texto que eu gosto muito e sempre que posso eu coloco ele num devocional, né? Para que fique bem gravado na cabeça dos irmãos e irmãs.
É o livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Esse texto, queridos, é também uma confirmação. Quando que eu sei que uma promessa ela é para a minha vida? É quando a mesma promessa ela se repete mais de uma vez na Bíblia. E essa promessa de presença e assistência, você vai ver muitas vezes na Bíblia. Então, Isaías 41, 10 diz assim, ó. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a destra da minha justiça. Em outras versões fala justiça das minhas mãos, com a destra da minha mão. Então, queridos, aqui nós vamos perceber a mesma estrutura de promessa que nós vimos lá em Josué 1. A mesma estrutura de que Deus está conosco. Ou seja, isso é suficiente para que não venhamos ter medo das situações, por mais terríveis que sejam. O medo, queridos, é um dos maiores obstáculos que paralisa o homem. Tá? Que paralisa a fé, que faz a pessoa parar, desistir. E muitas vezes o medo nos paralisa e nos faz duvidar até da presença e da existência de Deus. Olha como é sério, para não falar demoníaco também. Mas Deus está nos dizendo, não tenha medo. Porque eu sou o teu Deus. O que significa ele ser o nosso Deus? Significa que ele tem o controle de tudo. Que ele não está distante, mas que ele está ao lado, que ele está presente. Olha só. Ele é um Deus presente, pessoal e atuante, queridos. E atuante. E ele promete nos fortalecer e nos sustentar. Ou seja, a mesma estrutura de promessa, presença e assistência. Quando as situações da vida nos tiram o chão, e tem muitas situações, queridos, que parece que o chão desaparece da nossa vida, parece que sai o chão, foge, a confiança em Deus se torna o nosso alicerce. Não é apenas uma promessa de conforto. Ah, estamos falando isso, Deus fala isso para nos confortar. Não. É uma garantia de que Ele nos ajudará em nossas fraquezas, nos sustentando pela sua força, estando presente e dando direção para nós. Então é importante que nós venhamos lembrar disso. A força de Deus é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Mas vamos para o último texto. Salmo 34, 18, um salmo também que eu gosto muito. Salmo 34, 18 diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Vamos pensar. O Senhor está perto de quem? Daqueles que têm um coração quebrantado. E Ele salva quem? Aqueles que têm o espírito abatido. Ou seja, é uma promessa também? É uma estrutura também com a mesma promessa que nós vimos em Juízes e no livro de Isaías? Sim. Lembra do que eu disse? Que quando uma promessa ela se repete mais de uma vez é porque ela também é para os nossos dias? Porque foram livros escritos em vários tempos? E se vale para um tempo, valeu para o tempo de Josué, valeu para o tempo de Isaías, valeu para o tempo de Davi, vale para o nosso tempo também. Ou seja, Deus ele está perto daqueles que realmente reconhecem e que necessitam da ajuda dele. Aqueles que estão com o espírito abatido por causa de uma situação, uma dificuldade, uma perda, uma situação que tem enfrentado. Esses são os que Deus salva, esses são aqueles que Deus está perto. Olha a garantia de presença,
a garantia de presença e de assistência aí de novo. Então, muitas vezes, que quando estamos quebrados, parecendo aquele arrozinho de terceiro, tudo quebradinho, sentimos que o mundo está desabando, que o chão fugiu do nosso pé. É fácil acreditar que Deus está distante, não é verdade? Mas o Salmo aqui ele nos diz o contrário. Nos diz que Deus está perto de nós. Especialmente quando estamos nos sentindo desanimados, angustiados ou sem forças. Deus apenas, ele não observa de longe. Vou ficar longe dele. Não. Deus, ele se aproxima de nós, nos salva, nos livra. E é ele que cura as feridas da nossa alma, que nos restaura. É Deus que faz isso, queridos. É ele que se faz presente quando nós estamos sentindo dores que para nós é a maior dor do mundo. E essa proximidade de Deus, ela não é circunstancial, ela é real e constante. Quando você se sente oprimido, quando o peso da vida parece insuportável, é fundamental que você se lembre: Deus está mais perto do que nunca de mim. Ele está me sustentando, Ele está me levantando, Ele está dando forças para continuar. É Deus, queridos, que vai estar do seu lado, que está fazendo você suportar tudo isso. É Deus que te fez passar por aquela situação sem esmorecer. Foi Deus que esteve com você quando você nem pensou, nem imaginou, nem sabia que existiam esses textos bíblicos. Foi Ele que te ajudou. Então pare por um momento agora. Vamos parar mais um momento aqui. Eu quero que você possa refletir comigo em algo. Eu quero que você pause por um momento. Mesmo que você pause esse texto, esse vídeo, esse devocional por um momento. Pause ele por um momento e pense no momento da sua vida onde você se sentiu sozinho, abandonado. Pensou? Talvez tenha sido o pior momento da sua vida. Só que eu quero te dizer algo. Deus, Ele estava com você de alguma forma. Talvez tenha sido através de uma palavra de conforto, através de uma oração, talvez através de uma pessoa que você nem esperava, trouxe ali um momento, trouxe ali uma palavra, trouxe ali um abraço, um conforto. Você pode ter certeza que Deus usa pessoas, palavras, orações, lembranças para te trazer conforto. Tenho certeza disso. Você talvez não tenha percebido, mas Deus estava ali o tempo todo. O tempo todo Deus estava ali. E se você meditou sobre isso, e se você se sentir à vontade, compartilhe no comentário do vídeo também como que a presença de Deus se manifestou na sua vida nos tempos difíceis. Foi através de uma pessoa, foi através de uma oração respondida, ou até mesmo através de uma outra situação. Como que Deus se manifestou para te ajudar nas dificuldades? Saiba que o seu testemunho, o testemunho que você deixar aqui nas mensagens do vídeo, pode ser a luz e a resposta de alguém que vai estar assistindo esse devocional, que precisa ouvir exatamente, ou que esteja sentindo talvez a mesma coisa que você sentiu, mas nem se apercebeu que era Deus que estava do lado dele. Então, coloca o seu testemunho. Compartilha nos comentários como que a presença de Deus se manifestou em sua vida nos tempos de dificuldade. Amém? Agora,
eu quero poder concluir e eu quero que você se lembre desta verdade. Uma verdade bíblica, não é uma verdade que eu, pastor Fábio, estou dizendo para você. Uma verdade bíblica. Deus nunca te abandona. Deus está ao seu lado. Ele te fortalece, Ele te sustenta e é Ele que vai te ajudar a superar qualquer desafio, qualquer obstáculo. As promessas de Deus, queridos, não falham. Elas são um firme alicerce para a nossa fé. Então, em qualquer circunstância que você esteja enfrentando agora, saiba que a presença de Deus é a sua garantia de vitória. E eu quero te convidar neste momento a você poder orar comigo. Pedir a Deus para que Ele venha renovar a nossa confiança, a sua confiança nas promessas dEle. Amém? Declare na sua oração que você vai fazer comigo. Declare várias vezes e quantas vezes for necessária nessa oração de que Deus, eu confio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor nunca me abandonou, nunca vai me abandonar, e que o Senhor me sustenta o tempo todo, e que em meio às dificuldades que eu passei ou que eu irei passar, o Senhor sempre estará comigo e vai me levar à vitória. Tá bom? Vai declarando isso no meio da oração. E eu quero também desafiar você, antes de orar por você, a colocar essa confiança em prática, compartilhando esse vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus nunca o abandona. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe os seus comentários, o seu testemunho nas mensagens do vídeo. Amém? Porque eu tenho certeza que o seu testemunho ou uma palavra de fé que você colocar nas mensagens de vídeo vai reerguer, fortalecer, reacender a fé na vida de alguém. Amém, queridos? Então curva a tua cabeça. Vamos orar? Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigado porque o Senhor sempre nos fortaleceu. Porque o Senhor nunca nos abandonou. Porque o Senhor sempre esteve conosco. E o Senhor sempre nos ajudou a passar por todas as dificuldades na vida. Eu quero te agradecer, Pai, primeiramente, porque as suas promessas não falham. As promessas do Senhor para conosco é o nosso firme alicerce da nossa fé. Mas eu quero orar por esse irmão e por essa irmã, Pai, que precisam ter a sua confiança renovada, onde eles precisam lembrar de cada um desses textos, onde eles precisam lembrar que o Senhor está perto, que o Senhor não está longe, que o Senhor salva, que o Senhor livra. E eles precisam, Pai, de uma confiança inabalável nas suas promessas, Pai. Eu coloco eles diante do Senhor, pedindo e clamando ao Senhor tua misericórdia e compaixão, que as mãos do Senhor estejam sobre eles, que os teus anjos, o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deles, e que eles possam continuar certos de que a promessa do Senhor nunca falha, mas de que a promessa do Senhor é o firme alicerce da fé deles. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.